Olá, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje, vou falar para vocês sobre o metilfenidato, que é uma medicação usada no tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu vou explicar para vocês as principais diferenças entre a Ritalina LA e o Concerta. Então, vamos para o vídeo. O metilfenidato é uma medicação usada principalmente no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É uma medicação de primeira linha no tratamento desse transtorno, mas também é usada em outras doenças, como, por exemplo, a narcolepsia, que é uma doença do sono em que o paciente tem episódios de sonolência excessiva durante o dia, muitas vezes incontroláveis. E ela também é usada off-label, ou seja, não tem essa indicação na bula, mas alguns médicos associam essa medicação a alguns antidepressivos para o tratamento de depressão resistente. O metilfenidato é uma medicação da classe dos psicoestimulantes e o principal efeito dele no cérebro é um aumento da recaptação de noradrenalina e principalmente de dopamina em algumas regiões cerebrais. Então, por exemplo, quando a gente aumenta esses neurotransmissores no córtex pré-frontal dorsolateral, a gente observa uma melhora na atenção, na concentração, em função executiva. A medicação também age numa região do cérebro chamada núcleus da base, melhorando assim alguns sintomas como a hiperatividade. Então, é uma medicação que tem um efeito amplo em algumas áreas cerebrais específicas. O metilfenidato é uma medicação que pode ser usada em crianças, em adultos e até pacientes idosos também. Em crianças, a dose vai de 2 mg por quilo dia. Tá? Geralmente, o neuropediatra começa com uma dose baixa e vai ajustando de acordo com o peso do paciente, a resposta que ele tem à medicação. E é usada também em adultos, geralmente nas doses de 10 a 80 mg ao dia. Sempre também fazendo um ajuste gradual da dose para observar os efeitos que a medicação tem e os possíveis efeitos colaterais. A grande diferença é que ela hoje é vendida no mercado em 3 apresentações diferentes. A Ritalina de liberação rápida, que é vendida no comprimido de 10 mg, a Ritalina LA, que tem uma liberação um pouco mais lenta, que é vendida em comprimidos de 10, 20, 30 e 40 mg, e o Concerta, que é vendido em comprimidos de 18, 36 e 54 mg. A principal diferença entre esses 3 tipos de apresentação é o tempo de duração da medicação. A Ritalina de liberação imediata, a Ritalina normal, tem um efeito que dura de 2 a 4 horas. A Ritalina LA tem um efeito que dura em até 8 horas e o Concerta dura até 12 horas. Então, eu fiz esse gráfico aqui para vocês entenderem melhor como é que é o efeito das 3 apresentações do metilfenidato. Então, aqui embaixo eu coloquei o horário do dia, tá? O paciente geralmente toma a medicação pela manhã, às 8 horas da manhã. Em vermelho está a Ritalina de liberação rápida, que é a Ritalina normal. Ela tem um efeito que dura de 2 a 4 horas. Então, logo depois que o paciente toma, a medicação tem um pico. O pico geralmente é rápido, então o paciente tem uma sensação de bem-estar, de euforia, às vezes consegue se concentrar muito melhor no que está fazendo. Mas o grande problema da Ritalina normal é que o efeito é muito rápido, tem um pico, e também cai rápido o efeito de ação da medicação. Então, muitas vezes, o paciente tem um efeito rebote, tem uma sensação de mal-estar, uma fraqueza, uma falta de concentração, e esse efeito dura muito rápido. E isso não é, geralmente, o que a gente precisa no dia a dia. O ideal é que a gente mantenha a atenção durante as 24 horas. Já a Ritalina LA, que tem uma duração de até 8 horas, e aqui está representado nessa linha azul, ela tem um pico de ação um pouco mais lento do que a Ritalina de liberação rápida, e o efeito dela dura mais ou menos 8 horas, então o efeito vai até às 16 horas. Muitas vezes as pessoas que querem estudar até mais tarde, ou que tem que fazer, ou trabalham até mais tarde, usam a medicação às 8, às vezes uma dose de 10 mg, a dose mais baixa, e às vezes usam outro comprimido por volta de 9, 10 horas da manhã para tentar prolongar esse efeito de ação. E por último, o Concerta, que é um tipo de metilfenidato que dura até 12 horas. A gente pode ver também que o efeito no pico não é tão grande igual ao da Ritalina de liberação normal, mas o efeito é mais prolongado. E a gente sempre deve dar preferência às medicações que têm um efeito prolongado, para diminuir o efeito rebote, que é a sensação de mal-estar, que alguns pacientes referem quando a Ritalina de liberação rápida passa o efeito. E, na verdade, o cérebro deve funcionar normalmente durante 24 horas, não ficar funcionando com pico e queda durante o dia. Em relação às vantagens do metilfenidato, a gente sabe que é uma medicação de primeira linha no tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e geralmente com uma resposta muito boa. Quem já viu uma criança com TDAH, quando é tratada adequadamente, não só com medicação, mas com
terapia cognitivo-comportamental, com mudança de comportamento, a gente sabe quanto que a criança fica mais funcional, consegue estudar melhor, consegue melhorar a performance na escola. Então, é uma medicação que ajuda muito na funcionalidade, não só da criança, mas também no adulto. Outra vantagem do metilfenidato é a disponibilidade de diferentes apresentações, como eu mostrei para vocês naquele gráfico anterior. E muitas vezes a gente pode até fazer uma associação entre as apresentações. Por exemplo, usar a Ritalina LA, o paciente toma pela manhã, como o efeito vai acabando no final da tarde, às vezes a gente associa uma dose baixa da Ritalina de liberação rápida. Ou então, muitas vezes, usar dose da Ritalina LA ou do Concerta em horários diferentes durante o dia. Agora, sempre lembrar que o ideal é não usar a medicação depois de meio-dia, por causa do risco de o paciente ter insônia à noite, tá? Principalmente as de liberação prolongada. E outra vantagem é, como é uma medicação psicoestimulante, tem muitos pacientes que relatam melhora de fadiga, melhora de sintomas cognitivos, como, por exemplo, de perda de memória, e de sintomas depressivos. Como eu falei no começo do vídeo, é uma medicação que às vezes é associada a antidepressivos no tratamento de depressão resistente. Então, o paciente que não está respondendo muito bem a um antidepressivo, quando associa-se o metilfenidato, o paciente tem uma melhora dos sintomas. Entre os efeitos colaterais, os mais comuns que a gente vê no dia a dia são dor de cabeça, principalmente no começo do tratamento, e perda de apetite. É comum a gente ver perda de apetite e muitas vezes perda de peso por causa do uso dessa medicação. Outros efeitos colaterais incluem insônia, agitação, tontura, irritabilidade, às vezes também alterações do trato gastrointestinal, como boca seca, náusea, e como eu falei, outros sintomas também, efeitos colaterais, que muitos pacientes até gostam, é a perda de apetite e perda de peso. Pessoal, então é isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o metilfenidato, deixem aqui nos comentários. Espero que esse vídeo tenha esclarecido alguma dúvida de vocês. E obrigado e até mais.